Fez. Beleza, começamos. Deixa eu me organizar aqui. Então, eu perdi o documento semana passada, gente. Um minutinho. Cadê o... Bom, vamos lá. Eu vou apresentar mais uma vez, para aqueles que não vieram semana passada e não estão acostumados a participar dos nossos seminários. Esse seminário é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento. Ele é um seminário quinzenal, né, em que a gente discute temáticas relativas a políticas públicas e ao desenvolvimento, e também temáticas relativas à metodologia de pesquisa, né, a metodologias científicas em geral, que é o caso desse seminário, desse conjunto de 2 seminários, né, que estamos fazendo desde semana passada, em que abordamos as questões do uso da base de dados, estratégias de pesquisa e conhecimento de base de dados. Semana passada, a professora Maria de Fátima, Bruno, o Leonardo Fernandes Souto, a Giovana Lopes Prates e a Isadora Carilho Martins, eles trabalharam com a base de dados do Cielo. Foi um seminário muito interessante, a gente teve um público bastante expressivo, e essa semana o mesmo conjunto de atores, né, nossos colegas aqui, eles vão explorar a temática do uso da base de dados Web of Science em levantamentos bibliográficos, né? Vou apresentar aqui os nossos convidados. A professora Maria de Fátima Bruno de Faria é doutora em psicologia, tem um pós-doutorado em engenharia de produção na COP UFRJ e é professora associada do Departamento de Administração da UFRJ e é professora também do nosso programa de pós-graduação, o PEPED. Já o professor Luiz Fernandes Souto, ele é doutor em ciência da informação, com pós-doutorado e é pós-doutorando do nosso programa de pós-graduação, o PEPED, e é professor colaborador também do curso de administração da FAC UFRJ. A Giovana Lopes Prates e a Isadora Carrilho Martins, elas são bolsistas de PIBIC, CNPq, da professora Maria de Fátima, e já estão aí iniciando sua carreira acadêmica com sucesso, participando de seminários. Então, mais uma vez, vocês sejam bem-vindos e deixo a palavra, então, com a professora Maria de Fátima. Boa noite a todos. Boa noite a todos e todas. Grata pela presença aí. Nós tivemos uma audiência bem grande no último seminário. Hoje eu estou vendo que isso se repete, né? Como o Francisco falou, o propósito desse seminário tem a ver com uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de fazer, que é o levantamento bibliográfico, e é uma etapa fundamental em qualquer pesquisa que se realize. Muitas vezes, na experiência que a gente tem, a professora Anaceli presente, o professor Falcão e outros professores presentes aí, além do Leonardo, devem perceber a dificuldade que as pessoas têm para identificar um problema de pesquisa relevante, uma questão que venha a ser pesquisada, e muitas vezes a gente escuta as pessoas comentarem que não há produção sobre aquele assunto. E a dificuldade, às vezes, reside em como achar material sobre determinados assuntos. Então, o propósito desses 2 seminários é contribuir nessa etapa fundamental para qualquer pesquisa científica que a gente realize. Da última vez, o Leonardo, como ele é doutor em biblioteconomia, ele falou sobre o Cielo, que é uma maneira onde a gente encontra muito material da produção latino-americana e alguns também de outros países, além dos países latino-americanos, e hoje a ênfase recai numa produção internacional mais ampla, né? Porque a Cielo não é tão ampla quanto a Web of Science. E hoje, então, eles vão tratar disso, e da mesma forma que a gente fez no encontro passado, o Leonardo apresenta alguns elementos teóricos, alguns pressupostos, algumas táticas, estratégias de pesquisa, para depois a Giovana é bolsista do CNPq, a Isadora é bolsista da UFRJ, ambas do PIBIC,
elas vão ilustrar com uma pesquisa que elas estão fazendo e destacando que elas estão há 2 meses no PIBIC, né? Mas o Leonardo ajudou muito nesse processo, orientando para que elas possam fazer uma análise bibliométrica do estudo do tema da nossa pesquisa e vamos produzir um artigo juntos, né? Então, eu passo a palavra para o Leonardo, agradeço a Giovana Isadora e o Leonardo também e a todos que estão presentes. Leonardo, deixa eu te interromper um minutinho, desculpa. Eu acabei não falando, como fizemos na semana passada. A gente gostaria de pedir a todos que estão presentes e gostariam de receber o certificado de participação no curso, que coloquem seu nome, seu e-mail e a instituição de onde advém no nosso chat, porque a partir dessa semana nós então vamos começar a resolver essa questão de como emitir os certificados. Então, eu peço a todos que coloquem seus nomes, as instituições e os e-mails aí no nosso chat ao longo da apresentação, tá bom? Depois eu passo um novo lembrete. Desculpa, Leonardo. Segue com a palavra. Compartilhou? Está compartilhado aí? Tá sim. Sim. Beleza. Então, boa noite a todos. Quero agradecer aí mais uma vez a participação de quem teve interesse pelo tema. Só para contextualizar inicialmente, o que a gente vai apresentar aqui hoje, eu chamaria de um exercício didático-pedagógico que nós realizamos aí junto com as pesquisadoras do PIBIC, que estão fazendo a iniciação científica, justamente no sentido de trabalhar alguns pressupostos e a prática do levantamento bibliográfico. É isso que a gente vai ver. Como na semana passada a gente já trabalhou o conteúdo teórico, a gente até discutiu, né, se valeria a pena ou não repassar, e acabamos tomando a decisão de repassar porque provavelmente, praticamente é certo, que há pessoas que não participaram da semana passada. Então, para poder acompanhar o exercício na sequência, é interessante ter acesso aos pressupostos. Então, a gente tem a nossa agenda. E fazendo o primeiro alinhamento conceitual, o que são bases de dados bibliográficas? São aquelas bases que contêm registros automatizados relativos a documentos e itens bibliográficos. Por que fazer essa distinção? Porque existem as bases de dados administrativas, e a gente está tratando especificamente das bases de dados de conteúdo bibliográfico. Uma característica das bases é quanto ao conteúdo. Elas podem ser referenciais ou textuais. O que quer dizer isso? Uma base referencial é aquela que só traz o resumo e não tem na base o conteúdo do texto completo, não tem o artigo, o documento em si. A base textual, ela já traz o documento. Então, fazendo um paralelo, a Cielo, que nós vimos semana passada, ela é uma base textual, e a Web of Science, ela é uma base de dados referencial. E o que a gente precisa ter em mente para a gente não confundir os conceitos? A Web of Science, embora ela seja referencial e ela traga como princípio os resumos dos artigos, ela faz a remissão, ela remete o acesso para o documento ou no site do editor, ou quando a gente tem o acesso via portal CAPES, também é possível acessar o documento. Então, explicando essa questão, a Web of Science é uma base referencial que, por princípio, ela traz o resumo. Por isso que, em algumas situações, nós vamos encontrar documentos dentro da Web of Science que só tem o resumo e não tem acesso ao conteúdo do artigo completo por meio da remissão. Isso é muito importante ficar claro. Então, a característica da Web of Science é que ela é uma base de dados referencial, podendo fazer a remissão para o site do editor e para periódicos de acesso aberto.
Outra característica é justamente esse ponto. Existem bases que trazem conteúdo de acesso livre e bases que são de acesso restrito. A Cielo, por princípio, ela é uma base de acesso livre. Você não precisa pagar, você não precisa ter uma assinatura para acessar o conteúdo. A Web of Science, por outro lado, ela é uma base de conteúdo restrito. Então, somente quem tem a assinatura da base ou tem o acesso por meio do portal CAPES é que vai conseguir fazer a pesquisa na Web of Science. As bases, elas são também classificadas em multidisciplinares ou especializadas. Multidisciplinares são as bases que atendem a mais de uma área do conhecimento, que é tanto o caso da Cielo quanto o caso da Web of Science que nós vamos conhecer hoje. As bases especializadas, elas tratam especificamente de uma área do conhecimento. Quando a gente trata da recuperação da informação, a gente tem que pensar em um processo. Entender que a recuperação, ela tem alguns pressupostos. Então, o resultado final de uma busca vai depender muito de como ela começa. Esse é um pressuposto muito correto. Mas, na sequência, a gente vai ver a questão do planejamento em si da pesquisa, e é justamente isso. A gente precisa parar, pensar, analisar o tema que nós vamos estudar para depois sentar lá na base no computador e fazer a pesquisa na base de dados. Então, a gente vai ter que definir as estratégias de busca, escolher qual vai ser a base. A gente precisa conhecer as características, a linguagem de cada sistema. Isso varia. Cada base de dados tem uma característica, tem uma linguagem específica. Então, é muito importante entrar lá na ajuda, no help, para conhecer ou fazer os treinamentos, como, por exemplo, o portal CAPES oferece. Esse é meu pai. Meu pai está doido para assistir. Não deve estar funcionando no Facebook. Está funcionando no Facebook. Oi? Está funcionando o Facebook, sim. A gente pode mandar o link aqui no chat, sem encaminhar para ele. Ele vai continuar chamando. Eu vou precisar desligar para desligar o Facebook, o Skype, senão a gente não vai conseguir fazer. Perdão. Está compartilhado, né? Tá sim. Beleza, desculpa. Então, a gente precisa dominar essa linguagem da base e, para isso, a gente precisa conhecer as características de cada base. Então, quando a gente vai definir uma estratégia de pesquisa, a gente precisa primeiro conhecer o tema, fazer uma pesquisa, nem é uma pesquisa, uma leitura exploratória para conhecer um pouco daquele contexto do tema que vai ser pesquisado. A partir daí, a gente consegue identificar os principais conceitos, os principais temas que são relacionados àquele assunto. A gente passa para uma etapa seguinte, onde a gente realiza a escolha e a definição das palavras-chave que definem, que representam aqueles conceitos. E nesse exercício, a gente busca identificar sinônimos, os termos relacionados, variações, por exemplo, de singular e plural, variações de grafia. E tudo isso a gente representa na estratégia de busca. É justamente isso que vai fazer com que o resultado seja um pouco mais preciso. E aí, na sequência, a gente escolhe a base, escolhe o sistema, faz a leitura aí, como a gente já sinalizou. É importante a gente conhecer a base antes de executar a pesquisa. A gente define a expressão de busca, que aí é quando a gente junta os termos que nós definimos na estratégia com os operadores booleanos. Isso é a expressão de busca. Na sequência, a gente faz, se necessário, o refinamento. O que é o refinamento? Quando a gente realiza a pesquisa, vem um resultado X. Dependendo, a gente quer filtrar por ano, a gente quer filtrar por país, a gente quer filtrar por idioma. Tudo isso a gente chama de refinamento.
As bases, elas oferecem esses recursos. E a gente faz, né, após o refinamento, uma avaliação dos resultados, para ver se aquela informação, se ela realmente está trazendo o que a gente esperava. E aí, estratégia. O que é estratégia de busca como conceito? Então, tem um conceito mais abstrato, em que estratégia é o estudo da teoria, princípios e prática de planejar e executar táticas e estratégias de busca. Um conceito mais operacional entende que a estratégia é a técnica ou conjunto de regras para tornar possível o encontro entre uma pergunta formulada e a informação armazenada em uma base de dados. Então, o que é isso? A gente faz, né, para o sistema uma pergunta. Quando a gente define o tema, relaciona com os operadores booleanos, isso é uma pergunta. E o sistema vai responder exatamente em relação ao que a gente perguntar. Por isso que nós precisamos compreender essa linguagem e fazer o planejamento para fazer a pergunta correta. A estratégia, ela consiste, né, a estratégia de busca, ela consiste na execução de movimentos e operações táticas, ora restringindo os resultados, ora ampliando. Por que é interessante a gente entender esse princípio teórico? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a professora Fátima acabou de, né, na fala inicial dela, contextualizar. Tem alguns alunos que dizem que não tem conteúdo. Às vezes, ele pode estar pesquisando, por exemplo, só no campo assunto. E às vezes, ele pesquisando só no campo assunto, não vem. Mas se ele pesquisar no resumo, no campo título, você já consegue, talvez, encontrar. De acordo com os movimentos que nós vamos fazendo dentro da seleção dos campos, a gente pode expandir e a gente pode reduzir o resultado. Outra forma é justamente com os operadores booleanos. Quando a gente usa o OR, a gente está expandindo o resultado. Quando eu uso o AND, eu estou restringindo. Então, a minha tática de pesquisa, ela vai variar de acordo com a disponibilidade daquele conteúdo também naquela base. Porque se eu fizer uma pesquisa em uma base de dados e o resultado, né, que o sistema trouxer for 10 mil documentos, 5 mil documentos, qual vai ser a minha tática? Eu vou ter que ter um recurso para restringir. Por outro lado, se traz ali 10 documentos, 5 documentos, eu preciso usar um recurso para ampliar o resultado. E isso a gente consegue fazer ou ampliando os campos, juntando mais campos, título, assunto, resumo, ou com o uso dos operadores booleanos. Então, como eu vinha falando, a estratégia é formada por um conjunto de palavras ou expressões ligadas por operadores booleanos e também é possível a gente utilizar sinais que representem recursos disponíveis em diferentes bases de dados. O que quer dizer isso? Por exemplo, a truncagem. A truncagem é o uso de um símbolo que representa para o sistema que você quer pesquisar todas as palavras que tenham aquele radical anterior ao símbolo. Então, se eu usar, por exemplo, como, né, na pesquisa inovação. Hoje a gente vai ver um exemplo assim. Na pesquisa inovação. Se eu uso o radical até o C, inova C, até o C, e coloco a truncagem, ele vai pesquisar tudo que tem todos os documentos que tenham as palavras com aqueles radicais. Vai pegar tanto inovação quanto inovações. Se for no inglês, innovation, innovations. Então, o uso desses símbolos, a gente precisa entrar na base, estudar, conhecer a linguagem para poder utilizar. Truncagem, por exemplo, dependendo da base, pode ser cifrão, pode ser percent e pode ser o asterisco. No caso da Web of Science, a gente pode usar o asterisco. E a gente, muitas vezes, a gente vai necessitar fazer a combinação dos operadores booleanos para uma mesma pesquisa,
provavelmente a gente vai utilizar o operador AND e o operador OR. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Por que a gente tem que usar os dois operadores? O operador AND, ele faz a interseção entre dois assuntos, entre dois temas. Quando eu estou pesquisando e digo para o sistema que eu quero inovação AND universidade, eu estou dizendo para o sistema que eu quero documentos que tenham os dois termos no documento. Então, os documentos que têm somente inovação e os documentos que têm somente universidade, eles vão ficar fora do meu resultado de pesquisa. Por quê? Porque o AND é a interseção. Ele só vai recuperar, ele só vai trazer os documentos que têm os dois termos. E isso faz com que o resultado da pesquisa, no contexto daquela base de dados, a gente diga que é um resultado restrito, porque você está pegando dois conjuntos, o conjunto de documentos de inovação, o conjunto de documentos de universidades, e você está fazendo a interseção. Então, você faz uma interseção e você restringe, você limita esse conteúdo. O OR, na verdade, é a união. Então, você tem uma ampliação do resultado da pesquisa. Em que situações que a gente utiliza o OR? O AND é quando a gente quer cruzar, relacionar assuntos. O OR é quando a gente quer realizar em uma mesma pesquisa termos que são relacionados entre si. Então, por exemplo, universidades. A gente utilizaria o OR para pesquisar o termo no singular e no plural, universidade, OR, universidades. A variação de idioma, universidade, OR, universidades, OR, university, OR, universities. E aí a gente vai ampliando, a gente vai fazendo com que o resultado aumente. Por isso que o OR é uma tática de ampliação do resultado de pesquisa. E muitas vezes a gente vai precisar fazer uma busca com o OR para pesquisar os documentos sobre um determinado assunto. Então, pegando o exemplo de inovação, a gente usaria uma pesquisa de OR para pegar todas as variações de inovação. A gente realizaria uma pesquisa de OR para identificar todas as variações de universidades e depois a gente faria um AND, cruzando essas duas pesquisas. Por isso que nós dizemos que, em geral, a pesquisa vai utilizar os dois operadores, o OR e o AND. O AND para cruzamento e para interseção, ou seja, você restringe, uma tática de restrição. E o OR, você amplia. É uma tática para você conseguir um maior resultado dos resultados. O NOT é quando você deseja extrair daquele resultado de pesquisa uma parte do conteúdo. Então, se eu coloco inovação, NOT, universidade, o que eu estou dizendo para o sistema é que eu quero todos os documentos de inovação, menos aqueles que tratam de universidade, no contexto da universidade. Por isso, precisamos entender. O OR, aqui é um destaque, ele é usado, então, para que a gente possa pesquisar sinônimos, os acrônimos, né, siglas, as variações. Então, quando você tem uma variação de grafia que pode ter ou não um espaço, como está aqui na tela. Quando você tem a grafia com hífen e sem hífen, raio-x, raio-x, com e sem hífen. Essas variações, se a gente não utiliza o OR, se eu vou lá no sistema e coloco só raio-x e não faço a pesquisa com o OR e coloco, por exemplo, com o hífen,
pode acontecer do resultado não ser preciso, de ficar parte do conteúdo daquela base fora da pesquisa, fora do resultado. Por isso que a gente tem que fazer antes o planejamento, estudar os assuntos, estudar, refletir sobre quais temas, sobre quais termos vão fazer parte daquela pesquisa. E ainda tem a questão dos termos relacionados. Dependendo da pesquisa, a gente pode, aqui tem um exemplo, relacionar pneumopatias obstrutivas, asma, bronquite, efisema pulmonar, para um determinado contexto de pesquisa. Esses termos relacionados, eles vão trazer resultados de interesse para aquele pesquisador. Então, o OR, ele tem essa finalidade de ampliar o resultado e ele é utilizado nessas situações de sinônimos, acrônimos, as variações, as grafias, né, variação de grafia e com os termos relacionados. Então, na prática, do que a gente está falando? A gente está falando que a gente precisa fazer um planejamento. Antes de sentar para fazer a pesquisa, a gente precisa pensar quais são os assuntos que nós vamos pesquisar, assuntos ou temas que nós vamos pesquisar, então aqui é um exemplo, e quais são os termos que representam aqueles assuntos de interesse. Então, por exemplo, aqui nessa simulação, inovação, a gente tem inovação, inovações, innovation, innovations, inovação, inovações, aqui com as variações de idioma e de singular e plural. Mas se a gente pega o exemplo aqui de Universidade Federal, a gente já vê que tem um termo relacionado, Centros Universitários Federais. Uma outra forma, né, de fazer o planejamento, considerar os termos relacionados. Este é um momento muito importante da pesquisa. Quando a gente fala que o sistema vai trazer exatamente o que a gente perguntar, tem relação com isso aqui. A gente precisa pensar quais são os assuntos, quais são os termos, para depois a gente poder realmente realizar a estratégia de busca. Então, já caminhando aqui para o finalzinho da minha fala, a Web of Science, ela é uma base referencial, ela só tem, por princípio, os resumos. Como eu sinalizei, ela faz a remissão para o acesso ao texto completo. Quando a gente tem o acesso ao portal CAPES, quando a gente tem um periódico de acesso livre, ou até mesmo a assinatura particular de um determinado periódico. Porém, a característica dela, ela é referencial. Isso quer dizer que é possível a gente encontrar lá documentos que só têm um resumo, que essa é a natureza dela. O acesso é restrito, depende de uma assinatura, ou um acesso via portal CAPES, que é uma assinatura realizada pelo governo. Ela tem a sua abrangência multidisciplinar e, hoje, ela tem aí cerca de 9.000 periódicos indexados e o idioma de busca predomina o inglês. Quando a gente vai fazer a seleção, eu falei que a tática de pesquisa, ela depende, né, se a gente quer ampliar o resultado. A Web of Science, ela tem um campo de busca que chama tópico. Este campo de busca tópico, ele é um recurso para você ampliar a busca. Por quê? Quando a gente escolhe tópico para pesquisar, o sistema está pesquisando em título, palavras-chave, assunto e um outro campo que é específico aí da base da Web of Science, que é o Keyword Plus, se não me engano. Que é um recurso que o sistema tem, que ele indexa, ele tira do título palavras-chave. Ele monta, né, um conjuntinho de palavras-chave à parte que ele retira do título. Então, o campo tópico é
é um recurso para você ampliar a pesquisa, porque você está fazendo a busca em quatro campos ao mesmo tempo. Se eu quisesse restringir a busca, se a minha tática fosse de restrição, eu poderia pesquisar só em título, eu poderia pesquisar em assunto, que deve estar aqui para baixo, que não apareceu. Então, para fazer essa seleção, a gente clica aqui nessa setinha e define qual é o campo que a gente vai pesquisar. Quando vem o resultado, eu falei que é possível a gente fazer o refinamento, né? Eu falei lá no início. A Web of Science, ela tem uma série de campos, aqui na tela, né, não dá para aparecer tudo, mas quando vocês entrarem lá, vão ter várias opções, tá? É possível fazer o refinamento por ano, pelas categorias temáticas, por tipo de documento, por idioma. São várias as opções para você fazer o refinamento. Inclusive, existe um filtro, que é o filtro de acesso aberto. É possível você filtrar somente os documentos que têm acesso aberto àquele determinado tema pesquisado. A gente está trabalhando muito a questão do recurso frase, né? A diferença entre pesquisar uma expressão com aspas e pesquisar o mesmo assunto sem aspas. Os resultados são muito diferentes. E, por isso, a gente precisa conhecer a linguagem da base. Quando a gente pesquisa com aspas, a gente está dizendo para o sistema que o que nós estamos buscando são documentos que tenham aquelas palavras exatamente naquela ordem, exatamente naquela sequência, ou seja, uma expressão. Se eu não coloco aspas, ele entende o end, ele vai trazer documentos que tenham todas essas palavras, porém em qualquer ordem. Isso significa que diminui um pouco a precisão da pesquisa, porque a gente vai estar trazendo documentos que pode estar até invertido. Ele pode estar falando lá alguma coisa, a inovação é importante para a gestão das universidades. É diferente de gestão da inovação, o conceito. E aí as meninas, a Isadora e a Giovana, elas vão trabalhar alguns exemplos para vocês agora. É isso. Eu vou compartilhar então aqui minha tela. Só um segundo. Da última vez que eu tentei usar, eu comecei a riscar aqui a tela, então se eu começar a riscar de novo, desculpa, gente. Não é de propósito. Poxa, por que não vai? Tá. Então, gente, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês do tema que a gente está fazendo na nossa pesquisa. Eu e a Gi, e o Lucas e o Pedro, a gente está fazendo em duas duplas, né? E aqui, esse primeiro exemplo, a gente trouxe Brazilian Public Universities, no plural, sem aspas. E como o Léo falou, a base, o Web of Science, ele entende, quando a gente não usa o recurso frase, que a gente está pesquisando esses três termos, mas não necessariamente os três termos como se fosse uma coisa só. Então, quando a gente pesquisa esse Brazilian Public Universities, ele traz para a gente 985 resultados, o que é bastante coisa. E agora a diferença quando a gente coloca desculpa, aqui a própria plataforma ele mostra pra gente onde estão as palavras que a gente buscou, né? Então aqui a gente vê que eles não estão um do lado do outro, eles estão bem separados, então eles poderiam trazer resultados que na verdade não tem nada a ver. Agora, para a gente poder comparar, usando as aspas no mesmo termo, e a diferença de resultados é gritante, né? 57. Agora, a gente vai ter, dentro desses resultados, algo muito mais preciso daquilo que a gente busca.
Aqui, de novo, ele mostrando para a gente que é exatamente o termo que a gente busca. No exemplo 3, a gente fez sem aspas e no singular para ver qual o resultado. A gente foi testando tudo, né, para ver como é que a plataforma funcionava. E ele trouxe, coincidentemente, a mesma quantidade de resultados quando a gente usou o termo no plural sem aspas. Então, quer dizer, não é uma... usar sem aspas acaba que não fica muito preciso. Porque uma mudança de palavra não mudou o resultado. É uma coincidência meio esquisita. Então, e aqui, de novo, mais uma vez, a gente vê as palavras soltas, não necessariamente vai trazer o resultado de pesquisa que a gente está buscando. De fato, eu não trouxe. Assim, eu li e tinha muita coisa que não fazia sentido para a gente. Agora, já quando a gente usa aspas, de novo, no singular, e o resultado é muito diferente daquele que a gente encontrou com aspas no plural, né? Que tinha sido 57 e agora 121. Então, usar aspas ou não faz muita diferença. E, né, na hora de escrever a metodologia, para a gente está fazendo bastante sentido colocar aspas, porque restringe mais o resultado, fica mais exato. E aqui, de novo, o termo um do lado do outro, né, como se fosse uma frase mesmo. Agora, nesse quinto exemplo, a gente tentou mostrar para vocês o que a gente está fazendo, mais ou menos, na nossa pesquisa, só que um espectro bem restrito, só com 2 termos, né? Agora no singular e no plural, com aspas. E o que eu achei interessante para falar para vocês é que deu 176. E não é a soma do que deu no singular e no plural, que, né, que eu fiz aqui a conta, porque na hora eu sabia que ia me dar um branco, e deu 178, quando eu somava o singular e o plural. Então, quando a gente faz essa pesquisa com os 2 termos, para a gente fazia mais sentido, foi a estratégia que a gente escolheu usar, porque quando a gente coloca esses 2 termos com aspas juntos na mesma busca usando OR, acaba que o próprio sistema tira a duplicidade, que nesse caso foram 2 artigos que apareceram nas 2 buscas. Por isso que ficou 176, que é a soma do termo no plural com aspas, com o termo no singular e aspas, menos aquilo que apareceu nos 2. Agora, o último exemplo, que na verdade é isso que a gente está fazendo na nossa pesquisa, a gente viu aquela tabela que o Léo trouxe para a gente, com todos os assuntos, né? Acho que eram, na tabela que a gente viu aqui, acho que só davam para ver 3, e vários termos relacionados àqueles assuntos. Então, para a gente conseguir trazer o máximo de resultado possível dentro do que a gente estava querendo buscar, a gente listou todos os termos que pareciam fazer sentido para a gente, né? Todos aqui falando sobre universidades públicas brasileiras ou instituições federais, enfim. A gente listou tudo, botou entre aspas e botou o OR e foi pesquisando e deu 321, que foi o jeito que a nossa estratégia de busca foi essa. Foi a forma que a gente achou que seria mais interessante de buscar a maior quantidade possível de elementos para a nossa pesquisa, evitando termos que não faziam sentido, pesquisas que não estavam dando o nosso escopo. E assim foi como a gente resolveu usar e, enfim, é o que eu vou indicar para vocês também. Agora eu vou passar a palavra para a Gi. Vou compartilhar aqui só um segundo. Giovana, deixa eu só fazer mais uma chamada. Então, pessoal, eu vi que algumas pessoas entraram um pouquinho depois do que eu comentei. Então, pedi para aqueles que estão na sala e queiram receber posteriormente um certificado de participação nesse curso, que escrevam o seu nome, a instituição da qual advém e o e-mail aqui no chat ao lado, tá bom? Obrigado, Giovana. Desculpa pela interrupção mais uma vez. Nada. Só botar aqui.
Tá, bom, gente, vou começar a falar para vocês sobre o cruzamento de assuntos. Para explicar esse tema, a gente vai fazer uma simulação aqui, usando truncagem, tá? Só para vocês verem que dá para usar truncagem nessa plataforma, mas é importante que vocês vejam que tipo de caractere vocês usam em cada plataforma para poder fazer truncagem e se a plataforma aceita, tá? Porque tem plataformas que não aceitam. Por exemplo, a Spell, a gente tentou fazer pesquisa lá com truncagem, não rolou, não aceita mesmo. Então, é bom que vocês procurem saber disso antes de fazer a pesquisa. Então, vamos lá. Aqui o tema que a gente vai pesquisar é inovação. E a gente colocou 3 radicais. Inovação em português, em inglês e em espanhol, para ter a variante de plural, tá? E como o assunto é composto pelos termos, a gente usou o booleano OR para fazer essa adição dos documentos referentes a esse assunto. Então, a gente achou nessa pesquisa, nessa simulação, 285.278 documentos. Eu digo documentos porque eu não fiz filtragem de artigos, então tem vários outros documentos que não só artigos aqui nesse resultado. Guardem esse exemplo rapidinho. Aqui a gente vai fazer uma outra simulação. Dessa vez vai ser sobre o assunto Universidades Públicas Brasileiras, também com truncagem. E aqui a gente colocou todas as variações de termos referentes a esse assunto, todos eles por serem termos compostos entre aspas, para a gente poder aumentar a precisão do resultado da pesquisa. E todos eles utilizando o booleano OR para fazer essa função de adição também. E nós achamos 321 documentos como resultado. Agora, a gente vai fazer a parte do cruzamento em si. Aqui, não sei se dá para ver, porque talvez a caixinha das pessoas aqui na frente, mas a gente vai fazer o cruzamento de assuntos pelo histórico de busca. Vocês podem fazer isso tanto na Web of Science quanto na Cielo. Na semana passada, na Cielo, a gente não fez, para mostrar uma alternativa para vocês, caso vocês não consigam fazer pelo histórico, ou vocês prefiram fazer do outro jeito, enfim, vocês escolhem. Então, a gente vai fazer aqui pelo histórico de busca. Nessa barra aqui azul, a gente tem esse botão do histórico, vocês vão clicar lá. E aqui, a gente tem o histórico da pesquisa que a gente fez. Aqui está repetido, mas é porque eu sem querer fiz a pesquisa de inovação 2 vezes, tá? Não liguem. Mas, enfim, vocês vão simplesmente clicar aqui na caixinha referente ao assunto, inovação, e na caixinha referente ao assunto, Universidades Públicas Brasileiras. Vocês vão fazer o cruzamento entre esses 2 temas. E, para isso, vocês vão utilizar o booleano AND, que ele é o booleano que representa essa interseção, esse cruzamento. Quando vocês apertarem aqui o botão, apertarem o botão aqui embaixo, combinar, vai aparecer esse resultado aqui. Mais uma linha no histórico que representa esse cruzamento entre o tema inovação e o tema Universidades Públicas Brasileiras. E o resultado são 21 documentos. Tá? Se vocês quiserem ver os artigos, os documentos referentes a essa pesquisa, vocês clicam aqui em cima desse 21. Ah, foi. Então, quando vocês chegarem aqui, vocês vão ver o resultado, 21 documentos. E aqui são todos os artigos e outros documentos referentes a esse resultado de pesquisa. Agora, passando do cruzamento, a gente vai para o filtro de análise. Aqui, utilizando ainda o resultado do cruzamento, no canto direito da tela, a gente tem esse botão aqui, analisar resultados, tá? Aqui vocês vão ter uma série de filtros para poder fazer a análise dos resultados que vocês encontraram. Por exemplo, categorias da Web of Science. Desses 21 documentos que eu encontrei, 10 são relacionados à educação e pesquisa educacional, 2 são sobre gestão, 1 sobre ecologia, 1 sobre finanças, enfim. Dessa forma vocês conseguem ver qual é a classificação por grande área de cada documento, de um conjunto de documentos que vocês encontraram. Outra forma de análise, anos de publicação. Aqui vocês vão ver através de um gráfico, tem uma tabela embaixo também com
mais anos, que tem artigos, documentos que tem, sei lá, estão indexados na Web of Science desde 1970, 1980, enfim. Aqui é um exemplo. Vocês têm, por exemplo, aqui nesse gráfico, vocês conseguem ver que em 2018, 6 documentos foram indexados nessa base referentes a esse tema que a gente pesquisou agora. Em 2019, foram 4 documentos. Em 2020, foram 2. Então, aqui vocês conseguem fazer esse tipo de análise por ano. Aqui, nesse botão, vocês fazem a análise por autor. Vocês conseguem ver quantos autores e quais são esses autores que publicaram sobre esse tema em questão que a gente pesquisou. E aqui, último exemplo, os tipos de documentos. Desses documentos que a gente encontrou, 21 registros, né, 17 são artigos e 5 documentos são outros tipos de coisa a não ser artigos. Quando vocês reparem que quando vocês fazem essa soma, dá 22 ao invés de 21, tá? Porque parece que um dos documentos está com mais de uma classificação. Isso pode acontecer, não é problema nenhum. Ok, agora passando do uso dos filtros, a gente vai para a última parte, que é a parte de citação dos documentos. Aqui a gente vai fazer uma outra simulação. Não vai ser a simulação de um tema, vai ser a simulação usando um termo só. A gente colocou innovation, que é um termo bem abrangente, pesquisa. E aqui vocês vão ver que, não sei se vocês... É meio instintivo, né? Mas vale falar que os artigos, quando você faz uma pesquisa, eles estão classificados por data, do mais recente até o mais antigo. Então, aqui, por exemplo, tem esse artigo, e aqui do lado a gente tem o número de citações referentes a esse artigo. Reparem que aqui o número de citações é 0. Por quê? Porque esse artigo é muito recente. Inclusive, ele está até antecipado, ele é de 2021. Então, não tem como um artigo muito recente ter um número muito grande de citações. Ou ele tem 0, ou ele tem um número muito pequeno. Senão não faz sentido. Então, vocês podem pensar, mas eu quero fazer uma análise mais completa, eu quero saber quais são os artigos que têm mais citações. Vocês vão clicar aqui. Do lado do botão de data, tem o botão número de citações. O que vai acontecer? Quando vocês clicarem nesse botão, os artigos todos referentes a esse resultado que a gente encontrou vão estar listados por quantidade de citações, dos mais citados até os menos citados. Ordem crescente de número de citação. Decrescente. Então, aqui a gente vê que o artigo referente a esse tema, esse termo, innovation, que a gente pesquisou, o artigo mais citado é esse, A Short History of Shells. Espero estar falando da forma correta. Ele tem 74.972 citações, tá? Aqui embaixo a gente tem outro artigo, aí já está com menos citações, 14.047, então está em ordem decrescente. Para vocês, se vocês quiserem fazer uma análise ou ver quais são os artigos que citaram esse artigo aqui, vocês clicam nesse número aqui, 74.972. Quando vocês clicam, vocês vão ter aqui a lista de artigos que citaram o artigo A Short History of Shells. E reparem aqui, que eu coloquei em destaque, que a gente antes tinha achado 74.000 citações, agora tem 68. Por quê? Pode ser que um determinado artigo que fez citação desse A Short History of Shells esteja em mais de uma base, mais de uma plataforma que está indexada na Web of Science. Então, quando isso acontece, o sistema retira automaticamente qualquer tipo de duplicidade, incluindo quando são artigos que envolvem citação, tá? É por causa disso que está com resultado menor, porque o sistema retirou duplicidade. Então, a gente vai pegar aquele artigo que a gente analisou, que a gente está analisando, que tem o maior número de citações, vai ver aqui, a gente clica nele, no artigo, vai aparecer essa página aqui para vocês, rede de citações. Aqui está o número de citações dele sem a retirada de duplicidade, ok? E aqui logo abaixo a gente tem um botão chamado Criar Alerta de Citação. O que é interessante desse botão?
quando você clica nele, você vai receber uma notificação automaticamente toda vez que um artigo fizer uma citação desse artigo aqui. Por que isso é legal? Porque você vai poder acompanhar o que está sendo dito sobre esse artigo aqui em questão, ou também vai ter um acompanhamento sobre o tema no qual o artigo está inserido. O que está sendo falado sobre esse tema relacionado a esse artigo. Então, é legal vocês terem esse tipo de acompanhamento. Quando vocês dão uma rolada mais para baixo aqui da página, vocês vão ver esse quadrinho aqui, citado mais recentemente por. Esse quadro vai te dizer quais foram os artigos que citaram mais recentemente esse artigo que a gente está analisando. Aqui só tem 2, né? Porque não cabe, porque é um quadro pequeno. Mas vocês podem clicar aqui e visualizar todos, vocês vão ter a lista completa de artigos que citaram esse artigo aqui que a gente está analisando. E mais embaixo, vocês têm um último quadrinho, que é esse aqui que tem esse número 76, 2251. O que esse quadro quer dizer? Ele está falando que nos últimos 180 dias, ou foram feitas cerca de 76. Não, desculpa, deixa eu reformular. Está dizendo que nos últimos 180 dias, ou fizeram cerca de 76 downloads do resumo do artigo, ou o artigo foi acessado na sua forma integral através do link que te transfere para a página em que o artigo está, de fato, 76 vezes. Tá? E o 2251 vai te falar que essas duas coisas foram feitas desde 2013, 2.251 vezes. Então, vocês também conseguem ter acompanhamento de quantas vezes, do quão manuseado esse artigo é, quantas vezes ele é acessado, quantas vezes o resumo dele é baixado. Então, também é uma forma interessante para vocês terem um acompanhamento do artigo em questão. E é isso. Obrigada. Muito bom. Professora Maria de Fátima, a senhora quer fazer algum comentário? Não, primeiro que eu, como professora, né, uma coisa que dá maior alegria para um professor é ver aluno de graduação com esse nível de envolvimento com a pesquisa, né? Começou há 2 meses, né? E elas dando aula e que deixa a gente aprender mais do que eu sabia sobre o Web of Science, e agora para eu continuar o PIBIC eu vou ter que aprender com elas bastante para poder seguir o mesmo nível, né? Ainda bem que eu tenho algo a trocar com elas também, né? Estou tremendamente orgulhosa de estar no seminário. Eu estou vendo aqui também nos participantes que a gente tem pessoas de outras universidades, né? Tem pessoas de outros programas de pós-graduação na UFRJ, vi Alexandra da Unicamp, tem pessoas do programa de Ciências Contábeis, do PEPET, que a gente tem muitos alunos, né? Contando com a professora Renata e a professora Ana Célia, são as pessoas, as maiores autoridades que a gente tem no PEPED, né? Que são as que lutam para o PEPED aí o tempo todo. Temos também a professora Ana Dark, que é colaboradora da FAC, professor Falcão, que também é da FAC, da administração, Ana Carolina, que é chefe do departamento de administração. Eu estou passando aqui, rolando o Ricardo Ron, que é professor também da FAC, do departamento de administração, além dos estudantes que ele trouxe. Então, é muito bom ver tantas pessoas aqui para discutir. Então, o mais importante, e sempre reforçar que o Leonardo é o responsável por ter conseguido fazer com que esses alunos aprendessem numa troca de WhatsApp, uma única reunião no fim de semana, né, Leonardo? Isso é um milagre que o professor faz, né? Então, a gente está abrindo aqui para perguntas, que aí você vê, Francisco, quer fazer em blocos, como você prefere. O que foi? Desculpa, perdão. Você quer fazer pergunta em blocos, pega 3 perguntas e passa para o Leonardo e as meninas. A Mariana vai fazer as perguntas, né, Mari? Estou por aqui, sim.
A Mari já organizou os blocos. Foi muito boa a apresentação, gente, assim como na semana passada. Foi muito legal a gente assistir a teoria, o professor Leonardo, e depois os exemplos. Ficou super claro, incrível, né? Como o detalhamento da pesquisa, a metodologia certinha, vai ter um efeito incrível, né? Para a gente ler coisas de qualidade. Super importante isso que as meninas trouxeram, né? Quanto mais o artigo é citado, quanto mais ele é lido, né? Provavelmente ele está com propriedade daquilo que ele está falando, né? Então, assim, a gente vai gastar nossa energia, empenhar nosso tempo em leituras realmente que vão ter feito. Isso é muito importante mesmo, muito legal. E, bom, assim, não veio pergunta, na verdade. Diferente do que aconteceu na semana passada, acho que o pessoal estava prestando atenção e os resultados foram tão claros, né? De que no final a gente não tem nenhuma pergunta. A gente tem os comentários sobre temas a serem desenvolvidos em outros seminários. Depois a gente pode passar. Não sei se a professora chegou a ler. Seria interessante um seminário sobre as ferramentas de bibliometria, Bibliometrix e Biblioshine. Foi uma das sugestões. Outra sugestão dada, ou aí sim uma pergunta, talvez. Como definir um roteiro de entrevista? Não sei quem quer comentar. Olha, aí... quem perguntou foi o Paulo Coscarelli, que é meu aluno de metodologia. A próxima aula a gente vai tratar disso, né? Mas eu acho que o que ele está trazendo, de repente, é abrir um tema sobre técnicas empregadas no método qualitativo. Pode ser fruto de um debate futuro, né? Seria maravilhoso. Já tô dentro, participando. Bom, acho que é isso, gente. Se alguém quiser comentar, escrever alguma coisa. Deixa eu aproveitar, senão o pessoal começa a sair. A gente tem um bônus de informação para quem ficasse até depois do debate. Então, como não tivemos as perguntas, deixa eu já compartilhar aqui. Deixa eu só achar aqui. Saiu uma pergunta aí, hein? O Paulo até escreveu aqui agora. Qual a finalidade de usar o filtro citado mais recentemente por? Isso indicaria a relevância do artigo, né? Porque ele é mais citado recentemente. É uma pergunta que ele está colocando. Indicaria a relevância do artigo. A gente não está te ouvindo, Leonardo. Não sei se você está com o som mudo. Você está ouvindo a gente? Eu estou ouvindo. Vocês estão ouvindo agora? Agora estamos. Compartilhou sua tela. Eu vou responder a pergunta. A pergunta foi em relação os últimos citados recentemente, não é isso? Exato. E tem mais uma, se eu puder fazer também. Pode sim. Deixa eu responder essa. Tá bom. Depois a gente entra no bônus. O que acontece? É para você conhecer o contexto em que aquele artigo que foi mais citado está sendo aplicado. Essa é a vantagem. Então, quais são os últimos artigos que estão citando este documento? Você vai conhecer o contexto de uso, contexto de aplicação. É isso. E chegou uma pergunta aqui também. Eu acho que a pessoa também está querendo saber se ele é mais relevante por isso. Não necessariamente, né? Ele só está apontando que ele foi o recentemente mais citado, mas isso não significa que seja mais relevante, né? A questão do contexto. Em que contexto aquele artigo que é tão relevante está sendo aplicado. É esse sentido. E qual seria o enfoque do Web of Science? Seria mais para trabalhos internacionais em geral?
utilidade dela é que você Assim, está trabalhando... Eu não sei se voltou, porque o meu sinal realmente dá problema. Talvez quando você chega um pouquinho mais perto, parece que o som sai. A Web of Science, a aplicabilidade dela são para levantamentos. Quando você tem o interesse de buscar documentos de abrangência internacional e em uma base que já tem um alto reconhecimento. Por que isso? Porque existem outras bases multidisciplinares que, na comunidade científica, não têm o mesmo reconhecimento que a Web of Science. Por outro lado, a gente não está fazendo propaganda da Web of Science. Vou explicar o porquê. Por exemplo, a Scopus é uma base de dados que também tem as mesmas características, também é multidisciplinar, também tem reconhecimento e que também tem sua aplicabilidade. Então, aí é uma questão muito pessoal, a critério de cada pesquisador, se ele vai trabalhar, quando ele tiver esse interesse, né, de uma busca de abrangência internacional em bases de grande reconhecimento, se ele vai trabalhar com a Web of Science ou com a Scopus, isso aí vai muito da afinidade do pesquisador. Mas o uso dela, realmente, é quando você quer fazer uma pesquisa de abrangência internacional. Legal. Ok? Sim. Se quiser compartilhar o seu conteúdo de empresa, isso. Então, a gente não queria contaminar a discussão, a gente queria encerrar primeiro a discussão em relação à Web of Science para poder trazer essa questão. Semana passada, nós conhecemos a Cielo como uma base de acesso livre. E uma pergunta que apareceu foi até em termos de relevância, né? Quão relevante era o conteúdo da Cielo, se ela trazia os documentos dos principais periódicos, acho que de ciências sociais aplicadas, não me lembro exatamente qual área. E aí a gente até discutiu, né? Eu fiz uma provocação, o que é esse conceito de principais documentos? Né? Como que a gente dá esse crédito de relevância para uma base de dados e periódico? A Cielo é tão relevante, o conteúdo dela é tão significativo, que atualmente ela já faz parte da Web of Science. É possível você fazer a pesquisa não lá naquele site que nós conhecemos da Cielo, mas dentro da Web of Science, trabalhando especificamente o conteúdo da Web of Science. Então, o que é o nosso bônus? Normalmente, quando a gente entra lá na Web of Science para fazer a pesquisa, a opção que está selecionada é a coleção principal. É isso aqui, coleção principal da Web of Science, quando a gente entra. Porém, ela oferece a pesquisa em outras bases de dados, além da coleção principal. Tem uma base coreana, tem uma base russa e a Cielo. Olha que curiosidade. E olha o quão significativo é o conteúdo da Cielo. Olha o quão relevante é o conteúdo da Cielo e como que é importante esse movimento da Cielo estar indexada na Web of Science. Ela está agregada, não indexada, ela está agregada, integrada à Web of Science. A produção da Cielo, que é aquela característica da produção latino-americana, principalmente, porque, como nós vimos, outros países já estão se aproximando do projeto, Portugal, Espanha, mas, inicialmente, a predominância ainda é o conteúdo latino-americano. Esse conteúdo passa, agora, a ter uma grande visibilidade, porque ele passa a ser pesquisável dentro da Web of Science. E aí vem a pergunta, mas, então eu pesquiso, quando eu quiser pesquisar Cielo, eu pesquiso dentro da Web of Science ou eu pesquiso lá no site da Cielo? Essa é uma decisão do pesquisador. Porém, a gente tem que considerar um aspecto que eu vou enfatizar aqui. Se eu pesquisar, né, eu fiz uma simulação, universidades públicas brasileiras, a expressão na Web of Science, o resultado foi 44 documentos. Se eu for lá na Cielo, eu fiz a mesma busca e vieram 47 documentos. O que acontece? Existe
o que a gente chama de delay, um atraso. Existe um atraso entre o conteúdo ser publicado na Cielo e ele ser disponibilizado na Web of Science. Então, se a sua natureza, né, se a natureza da sua pesquisa for, por exemplo, uma análise bibliométrica, é mais interessante você estar direto na Cielo, porque aí, para análise bibliométrica, a questão do quantitativo, isso é muito importante. Mas se a sua pesquisa já for para fazer, né, uma pesquisa mais exploratória, no sentido de conhecer os documentos sobre aquele tema, você já poderia fazer utilizando os recursos da própria Web of Science. E aí vocês têm todos aqueles recursos que a Giovana já mostrou, né, de número de citações, lá embaixo o total de uso, está aqui. A possibilidade de criar o alerta. Na verdade, isso aqui é outro alerta. Esse aqui é o alerta da pesquisa, que é uma outra possibilidade que a Web of Science oferece. Para eu não precisar entrar ali, né? Às vezes um pesquisador trabalha com o tema durante 1 ano, 2 anos. Para ele não precisar ficar entrando sempre no sistema, quando ele faz a pesquisa e vem o resultado, o sistema também permite você criar um alerta daquela estratégia de busca e toda vez que entrar um documento que atenda aquela estratégia, o sistema direciona para você. Então, é uma forma de você ficar atualizado ao longo da sua pesquisa. Mas, neste ponto, o que a gente queria trazer é justamente, como bônus, essa informação de que a Cielo está integrada ao Web of Science. E para quem tem o acesso da Web of Science, é uma possibilidade de busca. Então, esse é o bônus 1. Como a gente tem aí um tempinho, a gente tem um bônus 2, que a Giovana vai fazer uma demonstração para a gente. Não sei se entrou alguma pergunta, porque a gente, né, tinha previsão. Entrou sim. Acho que vale a pena a gente falar dela agora, antes da Giovana. Que é bem pontual. Existe alguma outra base que também possua a mesma ferramenta de classificação dos resultados da busca pelo número de citações do documento? Olha, eu vou responder, mas talvez com não tanta segurança, que é o seguinte. A Scopus, ela tem o recurso que conta as citações. Eu não consigo me lembrar de cabeça se ela permite o ordenamento. Pela lógica, sim. Se ela está contando as citações, pela lógica, ela vai permitir o ordenamento. Tem alguns bibliotecários que estão acompanhando aí, né? Eu Eles conheço alguns. responderam, Leonardo. Permite... Obrigado por me salvar. Um vai ajudando o outro. Então, se você quiser ler aí, eu não sei, às vezes fica mais fácil para ficar registrado. Não, foi isso mesmo. Eles responderam que permite, sim, o ordenamento. Tá joia. Muito obrigada. Então, agradecendo as perguntas. E também a professora Liliana havia perguntado antes se a Cielo tem apenas autores brasileiros, mas a professora Maria de Fátima já respondeu aqui no chat, que são os latino-americanos e alguns outros países. Mas agora, com esse seu bônus, também ficou bastante claro, né, que a Cielo está dentro do Web of Science e que, dependendo do seu tipo de trabalho, você pode, tirando a questão temporal, né, de que a Cielo é um pouco mais rápida, ela está englobada. A gente tem mais um bônus. É rápido, porque como a previsão era até 2030, acho que vale a pena trazer mais essa informação. Aí a Giovana vai fazer uma demonstração e contextualizar uma questão aí para a gente. Pessoal, deixa eu só interromper muito rapidinho, só para frisar que eu coloquei aqui no chat um documento, um documento que eu achei, hoje, esse fim de semana eu estava na plataforma, né, do Web of Science estudando um pouquinho, e eu achei, é bem resumido, é um guia para você pesquisar, ele explica tudo, onde você vai, tá bem didático esse documento, eu salvei e mandei aqui, quem quiser dar uma olhadinha lá.
Super legal, Isadora. Obrigada por compartilhar. Pode entrar, Giovana. Você está sem som. Não estava compartilhando? Tava sim, mas Tava sim. a sua Tá. voz não estava aparecendo. Ah, tá. Oi, Isadora, você manda, por favor, de novo no chat? Ah, obrigada. Léo, você vai falar aqui? Você está mutado. Pode falar, tranquilo. Eu prefiro que você fale, eu me sinto mais segura. Tá bom. O que a gente vai demonstrar aqui é que semana passada a gente comentou também um princípio da relevância, que foi a partir de uma pergunta, né? A gente explicou que a relevância, as bases de dados, elas ordenam os documentos de acordo com a relevância a partir de determinados preceitos que elas adotam. Pode ser, por exemplo, a quantidade de termos, perdão, a quantidade de vezes que aquele termo pesquisado aparece no documento, e pode ser a posição. Por exemplo, se o termo pesquisado, se ele aparece no campo título, se ele aparece no campo assunto, se ele aparece no campo resumo. Então, de acordo com a posição, ele tem maior relevância. Então, justamente este ponto, a gente vai demonstrar, e a Giovana vai fazer uma simulação, de como que a gente consegue acessar o help, a ajuda da Web of Science, e ela possui um índice. Por meio desse índice, a gente consegue chegar às informações que a gente busca. Então, pode pesquisar aí, por gentileza. Ela vai clicar ali, vai entrar na ajuda da Web of Science. Aí ela vai clicar em índice. O índice está aqui em cima, tá, gente? Que ele é bem pequenininho, apagadinho, então... Quando ela clica no índice, abre-se um índice em ordem alfabética, um índice temático, que vai trazer as informações sobre os assuntos. Aí, para a gente conseguir acessar, pode ser assim, por meio da rolagem, como ela está fazendo, ou pode ser como uma busca na página, uma página de internet. Pode fazer aí a busca. Deixa eu abrir aqui, porque não estava abrindo. Então, a gente vai fazer Opções de classificação. de classificação. Aqui. Quando a gente entra neste campo, ele traz para a gente quais são as regras, os parâmetros de ordenamento dos documentos. Então, como a Giovana mostrou, a gente pode ordenar por data de publicação, por citação, qual é o que está mais citado, e por outros campos, sendo um deles, pode descer um pouquinho, a relevância. E eu queria mostrar justamente como eles explicam a junção dessas duas possibilidades. No caso da Web of Science, a relevância ela é dada pela contagem de vezes que os termos aparecem no documento e também de acordo com os campos. Quando o termo aparece no campo título e no campo palavras-chave, ele tem um peso maior para essa ordem, para essa classificação de relevância. Então, aqui, na Web of Science, o princípio de relevância, ele se caracteriza pela junção de quantas vezes o termo aparece no documento e uma relação de peso de acordo com o campo. Isso é interessante a gente saber, para a gente entender qual é a característica da base. Então, quando eu coloco lá o critério de ordenamento por citação, por quantidade de citações, é uma forma de a gente olhar para aquele resultado. Então, a gente está olhando, né, para validação do artigo. Para validação do artigo. Quando a gente ordena por relevância, a gente está colocando por validação do resultado da pesquisa, né? Quão relevante essa pesquisa é para aquela estratégia de busca que eu realizei.
de acordo com quantas vezes aquele termo apareceu, de acordo se ele está no título, se ele está no assunto. Isso aumenta a relevância daquele documento para o resultado da busca. E aí depois necessita, obviamente, que o pesquisador faça uma leitura e uma análise para ver realmente a efetiva relevância. Leonardo, esse conceito de relevância, só para as pessoas não se confundirem, alunos que estão nessa fase de definir um problema que tenha relevância, né? Não é o mesmo conceito de relevância na produção do conhecimento novo, né? Mas é um conceito que tem muito a ver, veja se eu estou enganada, né? Mas tem muito a ver com a aderência à minha busca, né? Então, como ele aparece tanto no título quanto em outra parte, ele tem mais aderência com o tema que eu estou buscando, mas não é o mesmo conceito de relevância de uma produção acadêmica, que é uma outra história, né? Só para a gente não confundir. É o critério de relevância daquela base, né? Na busca. Né? Esses eram os bons. Da nossa parte, acabou. Muito legal. A gente transmitiu no Facebook, tem alguns comentários, depois vocês podem olhar lá. Inclusive, do seu pai, Leonardo, ele conseguiu acessar, conseguiu assistir. Bom, porque ele estava querendo muito, eu já havia passado o link, se eu não desligasse o Facebook, o Skype, aí ficaria ligando várias vezes. O Charles Peçanha também, dando parabéns, como fundador do Cielo, ficou muito contente de ver o pessoal falando da plataforma, elogiando, jovens pesquisadores utilizando, a gente fica muito feliz. E fica disponível no Facebook, tá, gente? Essa apresentação na página do PEPED. E a gente também disponibiliza tanto o seminário da semana passada quanto o de hoje, eles vão para o site do IE, tá? Os vídeos ficam... Mari, não é o site do IE, não. É o canal do IE no YouTube, tá? Canal do IE no YouTube, porque são coisas diferentes. Então, esse de hoje vai ficar no Facebook, mas de semana passada, como a gente teve problema, os dois, então, né, o de semana passada e desse vão estar no canal do IE daqui a poucos dias. A gente vai pedir para o pessoal. O de semana passada já pedimos, se bobear já entrou. Vou dar uma conferida. Mas o dessa semana, acredito que mais dentro de uma semana também vai estar lá. Eu vou botar o link aqui. É isso. Bom, todo mundo elogiando também. A gente queria muito agradecer a iniciativa de vocês, Leonardo, Maria de Fátima. Muito obrigada mesmo por apresentar essa proposta de tema para a gente dentro dos seminários. Foi super legal. A gente teve uma audiência excelente nos 2 seminários. E parabéns para as meninas também. E é isso. Se a professora quiser falar alguma coisa também para a gente terminar. Só quero agradecer a todos que participaram, agradecer ao Leonardo por acreditar nas alunas e fazer uma troca boa com elas, no sentido delas exercitarem o aprendido, né, fazendo a própria pesquisa. Né? Agradecer a Mariana e ao Francisco pela condução, aos professores que participaram aqui do evento, alunos, a todos. Né? E agora... Esse ano, não sei se acho que eu não tenho mais fôlego, nem o Léo não tem agenda, né, que ele está em plena coleta de dados do pós-doc dele, mas ano que vem, quem sabe, a gente vem com uma nova rodada de temas sobre metodologia. Né? Boa noite. Gente, antes de ligar, obrigado aí, foi ótimo, muito legal. E informando que já está lá no IE, tá? O de semana passada já foi inserido. Então, quem quiser assistir, quem perdeu, já está nesse link aqui no YouTube do Instituto de Economia. E o dessa semana deve entrar em breve também. Amanhã a gente vai informar o pessoal que sobe para o site. E agradecer a todos vocês por oferecerem esse seminário. Acho que são questões importantes, parecem banais, como a professora Maria de Fátima colocou, mas não são. Ajudam muito na construção de uma pesquisa, que para um aluno de graduação é fundamental, mas para os alunos de mestrado e doutorado ainda mais. Né? É isso.